Hello students, my name is Jadilson, I am English teacher and welcome to Conecta Araçoiaba. Olá estudantes, meu nome é Jadilson, eu sou professor de inglês e sejam bem-vindos ao programa Conecta Araçoiaba. Na aula de hoje nós daremos continuidade a essa série de frases e palavras que nós iremos utilizar durante alguns eventos que eu e você participaremos futuramente, né? Como uma viagem para fora do país, estarmos no restaurante em inglês, tá? E afins, ok? Então, começando nossa aula, eu quero trazer para vocês algumas expressões que costumeiramente as pessoas utilizam durante um restaurante, right? Então, temos aqui, quando encontramos uma mesa, né? Por exemplo, você pode chegar para a pessoa que está lá para lhe atender e dizer assim para ela: A table for three, please. Você está dizendo, uma mesa para três, por favor. Então, nós utilizamos muito essa frase aqui quando chegamos em um restaurante, né? Não é nada fora do normal. Então, lá eles utilizam muito também esse tipo de expressão. A table for three, please. Lembra, né? Que todas as palavras que possuem o TH é necessário que nós colocamos a língua entre os dentes para a pronúncia sair correta. Então, o three aqui é o número 3, tá? Não confundam com o tree, que é árvore, né? E também tem outra palavra também que algumas pessoas costumam confundir. Na verdade, são 3, né, palavras. São three, tree e tree, né? Então, a primeira, three, significa 3, tá? O número 3. A segunda que eu falei, o true, significa verdadeiro, tá? Então, é um adjetivo. E a última é um substantivo que é árvore, que é tree. Então, a pronúncia mais difícil, com certeza, é a do número 3, tá? Na nossa aula de números, se você ainda não assistiu, peço que vocês voltem lá para assistir, para entender como se pronuncia o número 3 corretamente, tá? Então, vamos lá repetir essa frase. A table for three, please. Tá? Perceberam que a minha língua ela foi entre os dentes para a pronúncia sair correta. Right? Então, outro exemplo também é I did like a table for two, please, outside. Então, a pessoa aqui, ela disse, por exemplo, eu gostaria de uma mesa para 2, por favor, do lado de fora. Então, outside significa do lado de fora, tá? Então, I did like a table for two, please, outside. Então, mais uma vez, o número 2, a questão do número, né, apareceu aqui, que é o two, tá? Que é o número 2. O primeiro foi three, segundo two. Então, se você ainda não assistiu essa aula, peço que vocês voltem lá para entender como se pronuncia a questão dos números, tá? Então, repetindo aqui, traduzindo para o português, ele disse: eu gostaria de uma mesa para 2, por favor, do lado de fora. Outside. Outside significa do lado de fora. Temos aqui também outro tipo de frase que quando encontramos uma mesa, né, quando chegamos no restaurante, dizemos: I'd like to make a reservation for Friday night, please, at o'clock. Nossa, muito extensa essa frase, né? Vou tentar ler um pouco mais devagar para que vocês possam acompanhar. I did like to make a reservation for Friday night, please, at o'clock. Então, dentro desse contexto de frase aqui, podemos perceber que encontramos o Friday, que significa sexta-feira, que foi um dos temas da nossa aula dos dias da semana, né? Então, espero que vocês lembrem disso aí, tá? Friday significa sexta-feira. Outra palavra também que nós já estudamos aqui é a palavra night, que significa noite. Então, só para recapitular, temos o good evening e o good night. Good evening para chegada, good night para despedida. Então, nesse caso aqui, o night, quando queremos especificar um contexto geral, né, noite, utilizamos o night. Mas para saudação, temos o good evening and good night, right? Outra expressão aqui interessante que nós já estudamos aqui é em relação ao horário, né? Por exemplo, ele disse que gostaria de fazer uma reserva para sexta-feira à noite às 20 horas, né? Que são as 8 horas. Então, vocês prestaram atenção que temos aqui o 8 o'clock. Então, mais um tema que nós já estudamos aqui também. Quando utilizamos o o'clock, é quando queremos dizer que é a hora exata que vai acontecer aquele momento, tá? Aquela coisa. Então, 8, sem mais
minutos, tá? O age, especificamente, utilizamos o o'clock. Ou, por exemplo, aqui poderia ser assim, please at 10 o'clock. Então, às 10 horas da noite, tá? Às 10 horas em ponto, entendeu? Especificando a hora. Então, se você ainda não assistiu essa aula sobre as horas, eu peço que vocês voltem lá para entender um pouquinho mais sobre essa e outras expressões também. Temos aqui também para fazer um pedido, né? Então, para que você queira comer lá, você esteja com fome, é necessário que você entenda como pedir alguma coisa em inglês no restaurante, right? Então, temos aqui. A primeira pergunta é, may I see the menu, please? E a tradução diz, posso ver o cardápio, por favor? May I see the menu, please? Right? Então, posso ver o cardápio, por favor? Então, essa pergunta é muito interessante para que vocês possam pedir, né, algo que vocês precisam comer. Então, não tem outro meio de pedir a não ser realmente pronunciando as palavras da língua inglesa lá fora, tá? Então, outro exemplo também, nós poderíamos usar aqui no Brasil, porque alguns restaurantes aqui no Brasil possuem pessoas que falam inglês também. Então, para que você possa praticar o seu inglês, você poderia sim utilizar essa e outras expressões em inglês para treinar o seu speaking, né? Que é o falar, right? Então, temos aqui a segunda opção de pedir, né, alguma coisa. Temos aqui, I am ready to order. Então aqui diz, estou pronto para fazer o pedido. Então você pediu o menu, está observando. Quando você decidiu o que queria, você usou essa expressão, I am ready to order, tá? Eu estou pronto para fazer o pedido, right? Outra pergunta muito interessante, outra expressão muito interessante que utilizamos aqui também, né, como vocês sabem. Então temos aqui outra pergunta que diz, could you bring me some napkins, please? E a tradução é, poderia me trazer alguns guardanapos, por favor? Então, se você observar que não existe um guardanapo na mesa, você pode utilizar essa pergunta, tá? Então, aqui para as pessoas que são vegetarianas, por exemplo, ou veganas, né? Temos aqui uma expressão também muito interessante que diz, I will have the vegetarian option. Eu quero ver a opção vegetariana. Mas imagine aí que você quer pedir uma opção vegana. Então você só vai substituir, né, o vegetarian por vegan. Vegan option, right? Então eu quero ver uma opção vegana, por exemplo. I'll have the vegan option. Eu quero ver uma opção vegana, right? Temos também aqui outra expressão que diz, I did like a large orange juice, please. Que eu gostaria de um suco de laranja grande, por favor. Então, mais uma vez, temos aqui uma palavra que nós já aprendemos aqui, que é orange, que tanto significa a fruta em si laranja, como também a cor laranja, como vocês já aprenderam. Então, isso aqui já foi tema de nossa aula também. Orange significa laranja, a fruta, como também orange, a cor laranja, right? E aqui a última pergunta para se fazer um pedido é, what's today's special? Qual é o prato do dia? A pergunta aparentemente não tem nada a ver com o contexto, né? Mas aí fica a dica para vocês que não queiram traduzir as expressões ao pé da letra, porque não dá certo, tá? Então aqui diz, what's today's special? Uma pergunta, qual é o prato do dia? Right? Então essas e outras opções vocês podem encontrar aí nos livros de inglês, como também na internet, para aprimorar um pouco mais o vocabulário de vocês, right? Temos aqui também uma opção, e não menos importante, né, que é a questão do reclamar. A gente nem sempre está satisfeito com as coisas que acontecem no restaurante, por exemplo. Então, se você observar que existe algo errado na sua comida, tipo um cabelo, né, um fio de cabelo, você pode utilizar essa expressão aqui. Excuse me, there is something wrong with my food. Você diz, com licença, há algo errado com a minha comida. Ou, por exemplo, quando a comida está muito salgada, né? Imagine aí, você não pode comer muito sal. Então a comida está muito salgada e você não pediu a comida muito salgada, né? Você especificou que queria a comida com um pouco de sal.
Então você utiliza essa expressão. Excuse me, there's something wrong with my food. Com licença, há algo errado com a minha comida. Right? Outra questão aqui também, outra opção é I did like to speak, ou melhor, outra opção também é I did like to speak to the manager, please. Você diz, eu gostaria de falar com o gerente, por favor. Então, essa pergunta aqui é aquela hora que todo mundo fica, né? Aquela tensão, porque algo de errado ali aconteceu e a pessoa que está solicitando isso, ela está incomodada com alguma coisa, obviamente. Temos também aqui a outra opção para uma reclamação que diz I did like to make a complaint. Eu gostaria de fazer uma reclamação. Então não é muito bom a gente estar realmente reclamando, né, das coisas, ninguém gosta de reclamação, mas é necessário. Se você está pagando por algum serviço, pagando por alguma coisa e se está com alguma coisa errada, é necessário que você faça a reclamação para assim haja a substituição daquele produto que você consumiu ou estava consumindo, né, melhor dizendo. Temos que pagar, né, que é a hora mais importante. Não basta só comermos, reclamarmos, no final também temos que pagar. Então temos aqui algumas expressões que vocês podem utilizar nesse contexto de pagamento. A primeira diz, May I have the bill, please? Ou check, tá? Então temos aqui dois tipos de conta. Temos check and bill, tá? Então vocês podem utilizar uma ou outra. O contexto vai ser o mesmo. Que diz, poderia me trazer a conta, por favor? May I have the cat bill, please? Ou melhor, the cat, please, or bill, please, tá? Coloquei as duas aí para que vocês possam entender qual das duas você pode inserir no contexto que você quer realizar a pergunta. Temos aqui também outra pergunta que diz, is service included? Que pergunta, o serviço está incluído? Acho que quando acontece podemos dizer, um rodízio, né? Aí lá apresenta algum produto que aparentemente parece ou não estar incluído naquele prato que você pediu. Então você só é fazer essa pergunta. Is service included? O serviço está incluso, tá? Outra pergunta também é, do you take credit card? Vocês aceitam cartões de crédito? Então, essa pergunta aqui é muito interessante. Eu acredito que a maioria, né, dos grandes e pequenos também restaurantes, eles já aceitam essa questão dos cartões de crédito porque eles precisam ganhar dinheiro, né? Então, se um restaurante ou qualquer outra coisa não aceita um cartão de crédito, é um pouco desvantajoso para aquele estabelecimento. Então a pergunta é, do you take credit cards? Vocês aceitam cartões de crédito? Do you take credit cards? Right? Vocês podem utilizar essa pergunta. Na hora de pagar, você pode utilizar a seguinte expressão. I will pay in cash, que significa vou pagar em dinheiro. Então vocês podem perguntar, professor, mas na expressão não tem a palavra money, que significa dinheiro, né? Mas é isso que eu torno a dizer a vocês. Não queiram traduzir ao pé da letra a frase, tá? Porque aí o contexto vai ficar um pouco fora e você vai ficar um pouco confuso a respeito disso. Então, como vocês podem observar, repetindo a frase, I will pay in cash. Claro, eu acredito que vocês não imaginariam que significaria vou pagar em dinheiro, traduzindo para o português. Mas é interessante trazer essas expressões para vocês, para que vocês possam entender que não pode estar focando apenas ao pé da letra da frase, right? Temos aqui a última opção de pagamento, ou melhor, de contexto de pagamento que diz let's split the check or bill, né? Mais uma vez, check or bill, tanto faz, significa a mesma coisa, conta. Let's split the check, right? Que significa vamos dividir a conta. Então, quando você estiver com os seus amigos aí, talvez a comida seja um pouco cara e cada um não possa pagar a sua individualmente, vocês pedem um prato e daí quando vocês forem pagar, vocês irão dividir a conta entre si. Tá? Então, o split significa dividir a conta, right? Então, temos aqui também a questão do servir. Imagine aí que você vai trabalhar num restaurante muito famoso, né? Então, você precisa entender como servir
as pessoas, né? Claro. Então temos aqui algumas expressões que vocês podem utilizar durante esse contexto do servir. A primeira é for here or to go, que é para comer aqui ou para viagem. Então aqui, por exemplo, a viagem, outra palavra viagem significa em inglês travel, tá? Então você faz por que não tem travel aqui? Justamente por essa questão do contexto que nós estamos aplicando a frase, tá? Então travel não seria interessante aplicar nesse contexto aqui. Apenas for here or to go. Porque aquelas pessoas que estão lá naquele momento no restaurante, elas entenderão que elas estarão obviamente no restaurante e que não é a questão da viagem, né? Como nós queremos no sentido de viajar realmente para outro lugar. É só a questão do transitar a comida, right? Então, for here or to go. Para comer aqui ou para viagem, tá? Temos aqui também outra pergunta que diz: would you like some water? Você gostaria de água? Então essa pergunta é muito comum aqui também no Brasil. As pessoas utilizam bastante. E vocês, quando forem, por exemplo, um garçom, trabalhar nessa profissão, vocês podem utilizar essa pergunta. Would you like some water? Water, tá? Então aqui eu quero especificar uma coisa para vocês. Temos dois tipos de pronúncia. Temos o water, que é a pronúncia do inglês americano, e o water, que é a pronúncia do inglês britânico. Então vocês podem utilizar uma das duas palavras que elas estarão completamente corretas, tá? O water é americano e o water, que é o britânico, tá? E temos aqui outra pergunta também que é a par of five, um grupo de 5, quando o garçom observa, né, as pessoas que chegaram ali naquele determinado restaurante, eles perguntam a par of five, tá? Então, outra coisa importante também que é party. Party significa festa em inglês. Então, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, essa expressão não daria certo. Tá? Então, todo o contexto aqui é realmente direto, ligado, conectado ao contexto de restaurante, tá? Então, temos aqui outra pergunta também que é any starters, que é alguma entrada, que você pode perguntar também. Outra é would you like to try a glass of the house beer? Você gostaria de experimentar um copo de cerveja da casa? Então, beer significa cerveja, né? Por exemplo, vocês que observam muito no carnaval, Olinda Beer. Vocês percebem que na logo do Olinda Beer tem dois, ou é um, não lembro, I don't remember, canequinhas de cervejas, né? Então, o Olinda Beer significa cerveja, né? Por isso que o consumo de cerveja é elevado naquele local para especificar exatamente o que é o evento, right? Temos aqui também outra pergunta que diz: may I take your plate, sir? Que é posso retirar seu prato, senhor? Tá? Então, sir significa senhor. Outra também é here's your receipt, thank you. Que é aqui está o seu recebido, obrigado. O seu recibo, na verdade, obrigado. Temos aqui a última pergunta que diz: how would you like your steak? Rare, medium or well done. Como gostaria do seu bife? É mal passado, ao ponto ou bem passado? Então, essa expressão aqui nós vemos muito nos restaurantes. E lá fora também não é diferente, right? Então, pessoal, a nossa aula ela se encerra por aqui. Na próxima aula nós estaremos trazendo para vocês a questão do aeroporto, né? Como nós podemos utilizar algumas palavras no aeroporto, por exemplo. Então, o aeroporto é uma região que possui muitas palavras em inglês, então na próxima aula vocês estarão entendendo a maioria delas, right? Então eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Bye!